Já aconteceu com você de escutar um ruído nas caixas de som ou nos fones de ouvido na hora de reproduzir uma gravação ou até quando não tem nenhum som tocando? É chato, né? Por isso, no vídeo de hoje, vou te falar 3 dicas de como acabar com o ruído no seu home studio. Para quem não me conhece, meu nome é Renato Barros e eu ajudo pessoas que não são técnicas, como artistas, músicos e produtores iniciantes a gravar música em casa. Vamos lá, depois da vinheta. Caso você seja novo por aqui, curta o canal e ativa o sininho e vamos começar. Os ruídos podem ser causados por diversos motivos. Pode ser por algum problema no seu instrumento ou até por causa de um plug enferrujado. Mas na maioria dos casos, esse ruído chato é causado por questões elétricas ou magnéticas na alimentação do seu equipamento. Pouca gente sabe, mas a energia elétrica que alimenta o seu home studio pode influenciar completamente na qualidade de gravação e reprodução do seu som. Isso acontece porque os equipamentos de áudio são bastante sensíveis às oscilações de energia elétrica. Isso acaba passando para todo o seu sistema, principalmente para seus amplificadores e caixas de som. Os equipamentos que consomem muita energia, quando são ligados ou desligados, causam oscilações de tensão. E por sua vez, essas oscilações causam ruídos nos equipamentos de áudio. Tem também as oscilações que vêm da rua, através da distribuidora de energia elétrica. Para que esses problemas sejam eliminados ou pelo menos amenizados, é muito importante que você tenha aterramento em todas as tomadas do seu local de produção. O aterramento é simplesmente um varão de cobre cravado na terra. Por isso se chama terra. Esse varão é conectado a um fio, que geralmente é verde ou verde e amarelo. Você já deve ter notado que o plug que liga vários aparelhos à tomada tem 3 pinos, ou pelo menos deveria ter. Pois bem, esse terceiro pino é que é o terra, e muitas vezes é arrancado pelas pessoas para que o plug se encaixe em tomadas mais simples. Ele tem como objetivo diminuir a variação de tensão de uma rede elétrica, eliminar as fugas de corrente e proteger os usuários de um possível choque elétrico. O aterramento também tem a função de absorver energia estática que se acumula nas estruturas dos equipamentos. Além disso, ele ainda serve para que os equipamentos eletrônicos tenham uma tensão de referência, no caso uma tensão nula, que é a tensão de 0 volts. Dessa forma, eles podem trabalhar de maneira correta, como foram projetados para funcionar. Sem contar que o aterramento ainda vai te proteger de levar um choque elétrico ao tocar nos equipamentos com os pés descalços. Quem nunca, né? É bem possível que sua casa já tenha um sistema de aterramento, porém o fio não está conectado no equipamento. É bom verificar as tomadas e os plugs para ter certeza que está tudo em ordem. Caso a sua casa não possua um sistema de aterramento, é importante procurar um eletricista para que ele faça a instalação. Além dos ruídos causados por causa da energia elétrica, ainda tem aqueles que são causados pelas ondas de radiofrequência. Essas ondas são geradas por celulares, torres de transmissão, rádios de comunicação, rádios FM, entre outros. Eles geram interferência nos equipamentos de áudio, quando são absorvidos pela estrutura dos aparelhos, ou principalmente pelos cabos, que muitas vezes funcionam como uma espécie de antena. Para solucionar esse problema, somado ao aterramento, podemos usar cabos balanceados. Basicamente, os cabos analógicos podem se dividir em 2 categorias principais: os cabos balanceados e os não balanceados. A gente normalmente usa cabos balanceados em microfones e equipamentos de áudio em geral, enquanto usamos cabos não balanceados em instrumentos como guitarra ou baixo. Mas de forma bem resumida, a gente poderia dizer que um cabo balanceado tem a capacidade de anular ou pelo menos reduzir o ruído captado por eles, enquanto um cabo não balanceado, não. Mas afinal, o que são esses cabos balanceados? Onde vivem, como funcionam, de que se alimentam? A primeira coisa fácil de notar nos cabos balanceados é que os plugs possuem sempre 3 polos. E, consequentemente, eles são compostos essencialmente por 3 fios: positivo, negativo e o terra. Já os cabos não balanceados possuem apenas 2, positivo e o terra.
é a presença desse terceiro fio nos cabos balanceados que torna possível usar o cancelamento de fase a nosso favor, e dessa maneira reduziu até acabar completamente com os ruídos adquiridos ao longo do cabo. A gente já falou sobre cancelamento de fase aqui no canal, se lembra? Se você não assistiu, é só clicar no card que está aparecendo na tela ou no link que está na descrição. Então, como eu estava dizendo, o cabo balanceado usa o cancelamento de fase para cancelar o ruído. Lembrando que os sinais com a mesma polaridade se somam e sinais com polaridades invertidas se cancelam, ou seja, o resultado final é silêncio. Vamos lá, nos cabos balanceados funciona assim. Quando o sinal elétrico de áudio entra num cabo balanceado, o fio positivo e o negativo recebem versões idênticas do sinal de áudio. A única diferença é que a polaridade é invertida, ou seja, um é positivo e o outro é negativo. Enquanto os sinais de áudio se deslocam ao longo do cabo, ambos vão acumulando todo tipo de ruído, interferências de rádio, ondas eletromagnéticas e todo aquele barulho chato que a gente odeia. Quanto maior for o cabo, mais ruído ele vai acumulando ao longo do seu trajeto. E tem um detalhe bastante importante nessa parte. O ruído é captado pelo polo positivo e negativo da mesma forma, ou seja, na mesma polaridade. Pois bem, quando o sinal de áudio junto com o ruído captado chegam no final do cabo, é que a mágica acontece. A polaridade do fio negativo é invertida novamente, restando agora dois sinais de áudio na mesma polaridade, ou seja, se somando. Porém, agora foi o ruído que ficou com a polaridade invertida. Dessa maneira, o ruído sofreu o que chamamos de cancelamento eletrônico de fase, deixando assim o sinal de áudio original completamente livre de ruídos. Brilhante, né? Mas é muito importante reforçar, um cabo balanceado não é responsável por balancear o sinal. Ele é apenas um condutor que carrega o sinal balanceado de um aparelho para o outro. Então, quando a gente fala que um cabo é balanceado, em poucas palavras, estamos dizendo que o cabo é capaz de transmitir um sinal balanceado. O balanceamento é uma propriedade do sistema. O cabo por si só não produz um sinal balanceado, nem tampouco transforma um sinal não balanceado em balanceado. Dessa maneira, o uso de um cabo balanceado em um sistema que não é balanceado não oferece nenhum benefício. Os conectores dos equipamentos em ambas as extremidades do cabo também devem ser projetados para esse tipo de sinal. Caso contrário, não há nenhum circuito para fazer inversão de polaridade que produz o cancelamento de ruído. Aí você deve estar se perguntando, mas Renato, se os cabos balanceados são tão bons na redução de ruído, por que a gente vai usar cabos não balanceados? Dependendo da situação, infelizmente somos obrigados a usar cabos que não são balanceados. Devido à forma com que alguns equipamentos e instrumentos musicais são projetados, nem sempre é possível começar o fluxo de sinal com ele balanceado. Nesse caso, se você for comprar um cabo balanceado para conectar em equipamentos que não são balanceados, como guitarras, contrabaixos e equipamentos vintage, você vai estar jogando dinheiro fora. O cabo para esses instrumentos literalmente não vai fazer diferença alguma. O fio extra no cabo balanceado não vai ser utilizado e ponto final. Assim, se você não possui equipamentos capazes de enviar ou receber sinais balanceados, o cabo ser balanceado não traz benefício nenhum. Mas também você pode estar se perguntando, e agora, Renato, como é que eu faço para me proteger de ruídos usando cabos não balanceados? Palma, não preâmbulo cânico. Você pode usar a blindagem a seu favor. Não é desse tipo de blindagem que eu tô falando. Eu tô falando da blindagem de cabos. Se você é guitarrista, muito provavelmente já ouviu falar nesse termo, né? Mas se você nunca ouviu falar, ou até já ouviu, mas não sabe exatamente do que se trata, fica comigo que eu vou te explicar bem direitinho. Bem, além do sistema de cancelamento de fase dos cabos balanceados, a maioria dos cabos de áudio que são vendidos no mercado possuem algum tipo de blindagem contra o ruído. A blindagem é feita por uma malha de metal que protege os fios do núcleo, ou seja, do interior do cabo, que é onde é transmitido o som original. Basicamente, existem 3 tipos de blindagem. O primeiro tipo é a blindagem trançada, que, como o nome sugere, consiste em fios de cobre trançados em torno dos fios condutores.
Esse tipo de blindagem oferece entre 50% até 97% de proteção. Isso dependendo do número de pontos, do ângulo da trança e da qualidade dos materiais que foram aplicados. É muito importante que você tenha cuidado redobrado ao manipular esse tipo de cabo, pois apesar da blindagem trançada fornecer uma ótima proteção contra os ruídos, esses cabos tendem a ser pouco flexíveis e mais suscetíveis a danos e a quebras. Por causa disso, os cabos de blindagem trançada geralmente são mais utilizados em instalações permanentes, onde não vão ser enrolados ou torcidos. O segundo tipo é a blindagem espiral. Assim como a blindagem trançada, esse tipo de blindagem também é feito com fios de cobre. Porém nela, os fios de cobre, ao invés de serem trançados juntos, são enrolados no condutor de sinal. Eles são bem mais flexíveis e, portanto, bem mais adequados para apresentações ao vivo. Por outro lado, os cabos com blindagem em espiral oferecem menos proteção contra as interferências. E por último, temos a blindagem com folha de alumínio. Esse tipo de blindagem usa uma fina camada de alumínio em contato com a linha de cobre. O contato metal com metal entre o alumínio e o cobre aumenta a eficácia da blindagem. No entanto, essa vantagem fica um pouco comprometida por causa da alta impedância de transferência, já que o alumínio é um condutor de eletricidade bem pior do que o cobre, especialmente em baixas frequências. É muito comum você encontrar esse tipo de blindagem no cabeamento de áudio digital. Agora vai um bônus para você que assistiu o vídeo até aqui. Se além do uso do aterramento, cabos balanceados e blindados, você quiser mais alternativas para proteger seu home studio dos ruídos e interferências, aqui vai mais algumas saídas. Dispositivos de proteção contra surtos elétricos, ou DPS, servem para proteger a rede da sua casa e, consequentemente, do seu estúdio de oscilações da rede pública de energia. Eles podem vir em um formato semelhante a um disjuntor, onde é instalado no quadro de energia ou no formato de filtro de linha. Esses equipamentos, além de evitarem que haja queima de algum equipamento por causa de pico de energia, também filtram a rede, reduzindo assim o ruído gerado. Essa filtragem também pode ser feita por um condicionador de energia, que tem a capacidade de acabar com os principais ruídos gerados quando a energia acaba percorrendo um caminho indevido no aterramento dos equipamentos. Esse problema é um dos principais causadores daquele gerado pela frequência de 60 Hz na rede elétrica. Outra opção para isso é usar um no-break de dupla conversão do tipo senoidal, onde é possível conseguir um resultado muito parecido com o do condicionador de energia, mas por um preço bem menor. E aí, gostou desse vídeo? Então mete o dedo no like para o YouTube saber que você gostou do conteúdo. Também se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações e acompanhar nossos vídeos. E tem 2 vídeos na tela, para você escolher o próximo que você vai assistir. E até o próximo vídeo!